Bom dia! Em Portugal já é boa tarde. O meu nome é Cristina Benedita e estou aqui para contribuir para as oficinas de escrita criativa, juntamente com a professora Cláudia, com a coordenação da professora Alvani. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, um pouco estranha. Espero que não seja muito infantil, porque é para os jovens de 10, 11, 12 anos, não é? De idade, que têm um pouquinho de influência de arte. Eu, como faço artes cênicas e ao mesmo tempo escrevo e coordeno alguns exercícios de escrita criativa em diversas oficinas, porque venho também da área da comunicação, consegui pensar em alguns exercícios, algumas ideias que vou aqui partilhar convosco. Vamos pensar, para já, que eu disse já uma palavra que é convosco, que se diz em Portugal e no Brasil diz-se com vocês. Portanto, vamos pensar assim nestas pequenas diferenças, porque há um exercício que eu vou dar um pouco mais à frente que tem a ver com isto. Então, vou já passar aos exercícios porque acho que é muito importante e vou só lembrar porque é que nós estamos a fazer isto. Estamos a fazer por causa da redação, que poderá ser uma das vossas redações a participar no concurso de redações organizado pela Univasp. Eu tenho para já a pergunta base. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso e com isso o quê? E é por isso que eu vou, por isso, novamente, que eu vou aqui introduzir algumas brincadeiras, vamos mesmo chamar-lhe brincadeiras, para desbloquear e para ajudar a ter uma certa originalidade. E atenção, isto são exercícios, jogos, brincadeiras que vão ajudar a criar depois o vosso texto para participarem no concurso. É isso. Então, para já, vamos respirar. Porque é que esta professora está dando este exercício? Ainda por cima com um sotaque tão estranho. É um sotaque diferente, um sotaque português. Mas respirar é aqui e em qualquer lado do mundo, certo? Continuem respirando. Estão já curiosos. O que é isto? O que é isto? Por que é que estão fazendo com que haja esta... para espreguiçar. Vamos espreguiçar. Esticar o corpo. Para preparar o corpo, porque temos estado muito dentro de casa, não é? Espreguiçar. Podemos dar uma voltinha lá e volta em frente ao ecrã. Vai lá, corre lá um pouquinho, espreguiça assim, vá, faz, isso, faz, assim. Vamos relaxar um pouco mais, com mais uma respiração bem profunda. Têm os vossos cadernos? Têm as vossas folhas? Têm as vossas canetas ou lápis para escrevermos algumas ideias? Então vamos lá. Então, primeiro exercício. É um exercício que vai durar 5 minutos. Primeiro minuto. Vou dar mais um tempinho. Já têm os cadernos, as canetas. Temos que dar mais um tempinho. Então é isso. Agarra na caneta. Papel, sem nada escrito, vamos agora escrever. Palavras, listas de palavras. Eu vou lançar e durante 1 minuto, é o primeiro minuto, eu vou dizer o que vai ser a inspiração. A inspiração. Nada do que eu digo vai ser escrito. São outras coisas. Associação ao que eu vou dizendo durante 1 minuto. Então, vamos escrever várias palavras relacionadas com paz. Várias palavras relacionadas com paz. Ok?
Dentro dessas palavras, vamos pensando e vamos escrevendo o que será paz e amizade. Escreve aí, ok? Está escrevendo? Mais umas quantas palavras relacionadas com paz e amizade. Escrevendo uma lista de palavras. Associa. Ok. Vou passar a outra inspiração. Agora vamos fazer uma lista de umas 5, 6, 7 palavras com a inspiração meio ambiente. Meio ambiente. O que é que pensam já? Rapidamente. Escrever. Meio ambiente. Eu vou pôr outra palavra ainda dentro do meio ambiente. Meio ambiente e ecologia. Meio ambiente e natureza. Meio ambiente e sociedade. Pois é, também pode pertencer. Já escreveram? 7 palavras? Muito bem. Vamos passar ao terceiro minuto, que vai ser novo coronavírus. Que associações fazem? Palavra. Saúde. Novo coronavírus e saúde. Novo coronavírus e doença. Saúde. Doença. Cura. É outra palavra. Cura. Inspirando dentro deste grupo de novo coronavírus, saúde, doença, cura. Ok? Mais umas 2 ou 3 palavras ainda relacionadas com isto. Ok? Isso mesmo. Muito bem. Então, chegamos agora a 4 listas. Vocês têm na vossa folha de papel, no vosso caderno, escreveram palavras relacionadas com paz, meio ambiente e novo coronavírus. Então, agora vão selecionar 2 palavras de cada lista. Destas 3 listas, eu disse 4, mas não eram, são 3. Vão selecionar 2 palavras de cada lista. Só fazem assim uma bolinha em torno de 2 palavras de cada lista. Têm 6 palavras. E então passam essas 6 palavras para uma nova lista e acrescentam uma que faça uma ligação entre essas 6 palavras. Ok? Para que serve isto? Para depois deste streaming, deste broadcast, desta transmissão, várias palavras, né? Desta transmissão, para vocês escreverem um texto. Vamos fazer já. Durante 1 minuto vão fazer um texto só com essas 7 palavras. Não é só com essas 7 palavras, não. Utilizando essas 7 palavras e relacionando. Pode ser um desenho, pode ser uma forma de encontrar outras palavras que façam a união entre essas 7 palavras. Ok? Começar. Começa. Faz aí. É isso mesmo. Ok? Continuando. Ainda estão escrevendo. Eu vou estar um pouquinho mais calada. Não falando tanto. Muito bem. Surpresa! Vão terminar agora. Não conseguiram terminar o texto? Não faz mal. Já têm um início. Já têm um começo. Já podem desenvolver aquilo que querem escrever com essas 7 palavras. Muito bem. Vamos passar a um segundo exercício. Então, o segundo exercício é um exercício que tem a ver com olhar pela janela. Vão lá até à vossa janela mais próxima, da sala, do quarto, onde vocês estejam, e olhem lá para fora. Estão olhando lá para fora? Sim, vão lá. Vai lá. Olharam lá para fora? O que estava lá fora? Já voltaram? Eu vou dar mais um pouquinho. Pode ser que a janela não estivesse aberta.
Ok? Então, no mesmo caderno, noutra folha, escreve o que viram lá fora. Não vão lá ver agora é só de memória. Hã? O que viram lá fora? Viram lá fora uma árvore? Uma pessoa sentada no jardim? Uma pessoa à porta de casa do outro lado da rua? Então, o que viram? Está escrito? Então agora vão pensar noutra imagem, que vai ser uma imagem que tenha a ver com os três. Deixa eu ver, eu nunca me lembro bem como é, para não sair fora do assunto. 3 assuntos: sobre meio ambiente, ou sobre paz, ou sobre saúde. Escolhe só uma imagem que tenham de repente na vossa cabeça. Uma imagem que viram no telejornal. Vão pensar nestas palavras que eu digo que são mais daqui de Portugal. No telejornal, ou que viram numa revista, ou que viram num livro da escola, ou que vocês sonharam. Uma imagem. Escreve o que é essa imagem. Eu, por exemplo, tenho a imagem de uma menina canadense, que em Portugal se diz canadiana, do Canadá, é engraçado, é assim, que há muitos anos fez um discurso, uma menina, que agora já é uma senhora, já é uma mulher, que fez um discurso muito parecido com o que fez há pouco tempo outra menina na ONU, nas Nações Unidas, sobre meio ambiente. Esta é a minha imagem. Mas a vossa pode ser outra. Pode ser uma imagem de guerra. E vocês têm essa imagem, essa fotografia, essa memória e escreve lá numa frase, escreve qual é a imagem. Eu, por exemplo, menina a fazer um discurso nas Nações Unidas. Vocês podem fazer menino que passeia no meio dos escombros na guerra. Ou pode haver ainda outras. São tudo exemplos meus. Os vossos terão de ser outros. Senhora de 100 anos consegue curar-se do novo coronavírus. Então tem a imagem dessa senhora que vai sair do hospital e está curada. Incrível. Ou ainda, jovem arranja uma solução para o desmatamento não continuar. Por exemplo, são assim, parece assim um pouco louco, não é? Um pouco esdrúxulo, aqui em Portugal também se diz assim, um pouco diferente. Mas por vezes nós termos estas imagens, estas ideias, ajuda a concretizar. E se tivermos o caderninho, a caneta e vamos escrevendo em cada folha, separado, o que vamos pensando, depois conseguimos, a partir daí, criar um texto. Então, o que vão fazer? Isto vai ser trabalho de casa, TPC, trabalho de casa. Vai ser essa imagem que vocês escolheram, uma imagem só. Começa o texto com: da janela da minha casa eu vejo, e tem essa imagem, eu vejo alguém sentado do outro lado da estrada, até pode ser. E o texto vai desenvolver relacionado com aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso e os temas que são lançados na pergunta desta demanda de fundo para o concurso. Okay? Isto são tudo ajudas, dicas, tá bem? Muito bem, vamos passar para um terceiro exercício. São tudo exercícios que depois vocês vão continuar escrevendo com os vossos professores, com as vossas professoras, com as vossas mães, com os vossos pais. Então, imaginem o que é estar a abraçar uma árvore no jardim, no parque, até mesmo na selva. Estão abraçando a árvore. E começam a ouvir a árvore falando convosco, falando com vocês. E vocês também nos vossos pensamentos. Essa é a demanda. Vão escrever uma conversa,
um diálogo entre uma árvore que é abraçada, isto é muito importante, é abraçada por vocês, por você, pode ser uma pessoa, podem ser várias, agora também surgiu esta ideia, pode ser um grupo de pessoas, mas a história vai ser entre uma das pessoas e a árvore. A árvore é uma personagem, a árvore conversa, faz telepatia com a pessoa que a abraça. E essa é a terceira demanda. E vão fazer uma coisa, vão agarrar num cronómetro ou num relógio e vão cronometrar 5 minutos para escrever esse diálogo. Mesmo que não seja muito desenvolvido, é bom porque tem que estar sempre escrevendo, sempre escrevendo, sempre escrevendo. Sempre, ok? E eu vou passar agora a um quarto exercício que vai ser o último, tá bem? Então, já temos 3 exercícios. Eu vou fazer a resenha, vou fazer o resumo. A primeira foi sobre palavras. Selecionaram de várias listas que fomos fazendo sobre os assuntos paz, meio ambiente e novo coronavírus. E essas palavras foram retiradas 2 palavras de cada lista, fazendo 6 palavras numa nova lista e mais uma que veio. E essas 7 palavras são as palavras base, as palavras-chave para escrever um texto. O segundo exercício que vos dei foi olhar pela janela e relacionar o olhar pela janela como se estivéssemos olhando para uma imagem do telejornal, de um discurso que viram no YouTube ou de uma imagem, uma fotografia que viram de alguém que saiu de um hospital e está curado. O que vocês quiserem dentro destes assuntos, depois será só um tema, não é? E escrever da janela da minha casa, eu vejo. Isto é o início do texto, ok? O terceiro foi abraçar uma árvore e, por telepatia, conversar com a árvore e a árvore dá resposta. É profundo, hein? E cronometrar 5 minutos, escrever, mesmo que tenha terminado os 5 minutos e ainda não tenham escrito o suficiente, já têm a base, já têm o que é necessário para desenvolver uma escrita interessante e original. É a vossa ideia, é a vossa telepatia, é a vossa imaginação, é a vossa comunicação com outro ser vivo que é uma planta, uma árvore. E finalmente vamos à quarta inspiração, o quarto exercício, que vai ser, vocês vão pesquisar palavras diferentes entre Portugal e o Brasil. Por exemplo, celular no Brasil é telemóvel em Portugal. Para vocês no Brasil é para convosco em Portugal. Há pequeninas diferenças. Mesmo que não seja muito rebuscada essa pesquisa, essa investigação, vão ver as diferenças que existem em algumas palavras que se dizem em Portugal e no Brasil. Escrevem essas palavras e depois vão imaginar que há um menino ou uma menina no Brasil, um jovem, uma jovem, que conversa ao telefone, celular no Brasil, telemóvel em Portugal, e essa conversa vai ser sobre o que se está passando, por que é que eu não posso viajar, ou se eu viajar, como é que eu posso viajar? E escrevem essa conversa, esse diálogo ao telefone. Atenção, se não conseguirem escrever diálogo, podem escrever as ideias base e depois de estar tudo bem descrito, passam isso para uma espécie de dramatização. É como se teatralizassem um pouco o que uma pessoa fala com a outra. Pensar sempre uma pergunta, uma resposta e nova pergunta com resposta do outro lado. E sempre com um princípio, um meio e um final, ok? Não esquecer de dizer olá, estás boa amiga, dizer o nome da amiga, do nome de um amigo, aqui fala não sei quem, e então, olha, estou tentando saber o que se passa aí, conseguem viajar? Então, vão ao supermercado, conseguem viajar de avião, de carro, vão a pé, como é? Assim, se for demasiado, escolham só uma coisa.
viajar de avião. Se for demasiado, escolham só como eu vou ao supermercado e volto. Se for demasiado, como eu ando na rua quando saio e vou visitar meu vizinho, se é possível visitar o vizinho, como é que é possível? Portanto, já tem aqui 4 exercícios criativos para desinibir, de desbloquear aquilo que se chama a escrita que está dentro de nós, não é? E conseguir alguma ideia, não é? E parecem simples, mas depois também não são, porque mexem com o corpo, não é? Mexer com o corpo, mexer com as ideias no corpo é importante. Por isso eu vos fiz fazer alguns exercícios, algumas respirações, pensar nisso. O corpo é um meio importante que pode ajudar a escrever, não é? Olhar, ouvir, abraçar, foi tudo. Pensar, foram estas 4 grandes demandas. No primeiro exercício, pensar e escolher. No segundo exercício, o que eu vejo. No terceiro exercício, o que eu sinto no meu corpo, não é? Para abraçar a árvore. E no quarto exercício, o que eu ouço do outro lado do Oceano Atlântico, para conversar sobre o que se passa no mundo neste momento. Gostei muito, era muito bom que nós conseguíssemos fazer também uma aula interativa. Pode ser que em breve se consiga fazer um Zoom ou um stream, não é um stream, então aqui assim bem, um meeting no Google, que possa fazer um grupinho que depois que depois pode acompanhar mais diretamente as vossas dúvidas, as vossas questões, as vossas ideias originais que podem ter alguma ajudinha daqui e de lá, mas de qualquer das maneiras têm sempre os vossos tutores, as vossas tutoras, os vossos professores, professoras, pais, mães, irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão lidando com a vossa escola, não é? E com a vossa educação e de algum modo também a vossa partilha, o vosso convívio relacionado com a escrita. Portanto, eu espero que tenham gostado e até à próxima. Na próxima semana haverá outra oficina de escrita criativa mais para o ensino médio. Este foi para o Fundamental 2. E também gostava que escrevessem algumas críticas, algumas ideias, algum feedback, algum retorno, porque assim poderemos melhorar esta comunicação e arranjar ainda mais exercícios de escrita criativa. Até breve. Tchau. Beijinhos grandes, como se diz em Portugal.